Bom dia, amada Igreja de Botafogo. Nesta manhã estaremos mais uma vez estudando a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enche o seu coração de paz, de alegria e de desejo de conhecê-lo e servi-lo mais e mais. Convido você neste momento a fazermos juntos uma oração. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por mais esta manhã, por mais esta oportunidade, Senhor, de caminharmos juntos, Senhor, com a Tua Santa Palavra e conhecermos, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para nós como servos do Senhor. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos e das irmãs que estarão assistindo, Senhor, e participando desta Escola Bíblica Dominical online. Abençoe, Senhor, aqueles que estão do outro lado desse vídeo com a sua graça preciosa. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Hoje nós iremos falar, minhas irmãs e meus irmãos, sobre discípulas de cabelos brancos. O discipulado na vida de pessoas de meia idade acima também. E muitas vezes, quando a gente pensa em discipulado ou fala sobre discipulado, o que vem à mente são pessoas mais novas ou pessoas que estão iniciando a fé. Mas antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito do livro que nos dá base, eu gostaria de fazer algumas introduções aqui em alguns livros muito interessantes que nos falam sobre o discipulado. E o primeiro livro que eu gostaria de falar com os irmãos é um dos livros mais conhecidos sobre discipulado dos últimos 500 anos aí de história do cristianismo protestante e evangélico. E o livro se chama A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. No início do livro o autor começa dizendo o seguinte: quem me segue não anda em trevas, João 8:12. Com estas palavras, exorta-nos Cristo a que lhe imitemos a vida e os costumes. Se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira do coração. Meditar na vida de Jesus seja, pois, a nossa mais solicitude. A doutrina de Cristo sobreleva toda a doutrina dos santos. A quem tiver o Espírito, encontrará o maná que nele está escondido. Há muito, porém, acontece que, ouvindo a miúde o Evangelho, sentem pouco fervor porque lhes falta o Espírito de Cristo. Quem quer, porém, entender e saborear toda a plenitude das palavras de Cristo, deve esforçar-se por moldar nele toda a sua própria vida. Assim, inicia imitação de Cristo, que é uma das formas de nós pensarmos o discipulado. Um outro autor muito conhecido nesses últimos anos pela Igreja Protestante foi Dietrich Bonhoeffer. E ele escreveu um livro intitulado Discipulado. E olha só o que ele fala sobre o discipulado. Bonhoeffer nos diz o seguinte: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja hoje. Nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é como resto de estoque. Perdão barateado, consolo barateado, sacramentos barateados. É graça como riqueza inesgotável da igreja, graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite, a graça sem preço, sem custo. E ele continua: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal,
A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo pelo qual o ser humano vende tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho e o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. O discipulado é essa graça preciosa. Bonhoeffer ainda nos diz o seguinte: portanto, o chamado ao discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo, a subversão de todo o legalismo por meio da graça daquele que chama. É o chamado da graça e também o mandamento da graça. Vai além do antagonismo entre lei e evangelho. Cristo chama, o discípulo simplesmente o segue. Isso é graça e mandamento unido em uma só coisa. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Salmo 119, 45. O discipulado é compromisso com Cristo, porque Cristo existe, tem de haver discipulado. Bonhoeffer nos dá uma introdução sobre duas formas que nós temos na mente quando a gente fala em discipulado. Duas coisas, então, nos chamam a atenção nesta palavra. Discipulado, muitas vezes, nós pensamos que é o seguir a Jesus. Então, esse seguir a Jesus, como Bonhoeffer nos fala, é uma forma de nós pensarmos o discipulado. Mas uma outra forma, que também não é errada, mas também nos é apresentada como discipulado, é a ajuda em fazer outras pessoas discípulos de Jesus. Então, quando falamos sobre discipulado, ou nós estamos falando em simplesmente seguir a Jesus, ou nós estamos falando em ajudar alguém a seguir a Jesus. Um outro autor que nos ajuda a pensar o discipulado é John Stott. John Stott lançou um livro muito interessante já no final da sua vida. Alguns dizem que foi o último livro que ele escreveu, que chama O Discípulo Radical. E nesse livro, John Stott nos fala de algumas coisas. John Stott diz que devemos buscar a semelhança com Cristo, a imitação de Cristo em algumas áreas. Assim, semelhantes com Cristo em sua encarnação, sendo humildes, quer dizer, a humildade. Jesus, na sua encarnação, se mostrou ser um homem divino, mas um ser humilde. Semelhantes com Cristo em seu serviço, Jesus foi um servo também. Semelhantes com Cristo em seu amor, Jesus, acima de tudo, foi um homem de amor. Semelhantes com Cristo em sua missão, quer dizer, Jesus recebeu de Deus uma missão e foi com ela até o final. Semelhantes com Cristo em seu sofrimento, quer dizer, Jesus também padeceu aqui neste mundo e foi até o fim. Quer dizer, se nós sofrermos aqui neste mundo, por Cristo, sofrermos por amor do seu nome, não devemos nos espantar, pois isto se assemelha ao próprio sofrimento do Senhor. Então devemos, ser semelhantes a Cristo em seu sofrimento. E por último, John Stott nos diz que devemos ser semelhantes, ou buscar ser semelhantes como discípulo, ser semelhantes com Cristo em seu evangelismo. Jesus foi o maior de todos os evangelistas, pois ele que começou a propagar o próprio reino de Deus, e assim nós devemos fazer. Então, alguns livros e alguns pensamentos que nos falam sobre o discipulado, o ser discípulo. Será que discipulado só se designa a jovens novos na fé?
Não precisa ir muito longe nos estudos bíblicos para percebermos que isso não é um padrão bíblico. Assim nos introduz a nossa lição o autor, que fala sobre discípulas de cabelos brancos, olhando para as mulheres discípulas. Então o autor busca nos apresentar agora algumas discípulas que não são jovens, mas que têm esse espírito de discipulado e vivem sendo discípulas do Senhor. Duas discípulas, uma de meia idade e outra já idosa, Isabel e Ana. Elas enfrentam duras ausências que afligem suas vidas. Uma não tinha filhos e outra ficou viúva muito cedo e viveu uma longa viuvez. Então, o autor ele nos convida a olharmos para duas personagens bíblicas que aparecem não muito nos evangelhos. Ana, ela passa quase desapercebida. Se você for um leitor rápido do evangelho, você quase não percebe o que Ana tem a nos dizer. E o autor pede para nós pararmos, refletirmos, pensarmos sobre essas duas personagens bíblicas que deixaram a sua marca no Evangelho como discípulas, e discípulas já numa idade mais avançada. O autor de nosso estudo aponta que o evangelista Lucas cria uma ponte entre os personagens coadjuvantes no Evangelho, Isabel e Ana, com o livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que o autor ele faz uma ponte mostrando que essas duas personagens, o que acontece na sua vida, o que mostra ali na sua pequena passagem pelo Evangelho, é também aquilo que acontece no início do andar com os apóstolos, lá no livro dos apóstolos. Quer dizer, existe uma ligação entre aquilo que acontece na vida dessas duas senhoras, dessas duas irmãs, com aquilo que o próprio Espírito Santo faz no início da própria igreja, mostrando que o discipulado também é obra do Espírito Santo no agir da própria igreja. Então o autor ele vai nos falar o seguinte: em primeiro lugar, o que acontece na vida dessas duas personagens, é que existe uma realidade do poder do Espírito Santo atuando antes do nascimento de Cristo, como também o seu poder no nascimento da igreja operosa em Atos. No Pentecoste, a multidão ficou cheia do Espírito Santo. Pedro, diante dos líderes judeus e governadores, assim também as mulheres, no início de Lucas, ficam cheias do Espírito Santo. João Batista, também, em Lucas 1,15, Isabel e Zacarias, nos mostra isso no texto de Lucas 1, 41 a 67. Gostaria de ler esses dois textos com a igreja, para que vocês possam perceber isso que o autor está nos dizendo. Então, em Lucas 1, o versículo 15 vai dizer assim: pois ele será grande diante do Senhor, falando de João Batista, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E agora, Lucas 1, 41, nos diz o seguinte: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhes estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E também o versículo 67 nos diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Então, esses 3 versículos bíblicos nos mostram que antes do nascimento de Jesus, há uma atuação poderosa do Espírito Santo, enchendo estes personagens bíblicos com a sua presença em sua vida, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Então, a primeira coisa que devemos perceber quando vamos analisar a vida dessas duas personagens bíblicas é que elas foram tomadas pela graça, pelo poder, pela virtude do Santo Espírito de Deus. Uma outra coisa que o autor nos aponta como um paralelo que existe
em Lucas e também em Atos dos Apóstolos, é a realidade da proclamação. Em Lucas, por exemplo, Ana, agora falando da outra personagem, também ela é tomada desse desejo de proclamar. Então nós vamos ver isso no capítulo 2, no versículo 38, nos fala o seguinte, 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela, cheia do Espírito Santo, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Então, este desejo de falar de Jesus, este desejo de proclamar o Evangelho, acontece na vida de Ana, como acontece depois do derramamento do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos. Então, duas coisas nos são notórias aqui, que o poder do Espírito Santo é operoso antes do nascimento de Jesus, e também existe um desejo de falar desse Jesus, de proclamar a sua história, tanto aqui em Lucas, como também em Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de ler agora a introdução que o autor nos faz da personagem Isabel. Em Lucas 1, a partir do versículo 5, o evangelista nos diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Zacarias e Isabel são apresentados como pessoas juntas e irrepreensíveis, justas e irrepreensíveis. Mas pelo menos 3 aspectos os tomam de forma negativa neste pequeno texto que nós lemos. Primeiro, não podiam ter filhos, né? Apesar de serem justos e serem irrepreensíveis, eles não podiam ter filhos. Já haviam passado da idade de tê-los. Isabel fica grávida e supera sua desgraça cultural. São 3 aspectos que o autor nos aponta nesse texto, de forma que nós podemos perceber que, apesar deles serem justos e irrepreensíveis, a sua vida tinha procelas, a sua vida tinha coisas que não eram agradáveis a eles ou que não eram desejosas a eles, e que eles buscavam em Deus por muito tempo a mudança nesses aspectos. Não ter filhos era um peso econômico e um peso cultural. A mulher era discriminada por não gerar filhos, e o homem era instado a buscar até a mesma separação de sua esposa para poder ter filhos. Era visto como um tipo de castigo divino pelo pecado. Então a sociedade da época olhava para essa questão da mulher não ter filhos até como uma marca de Deus, um castigo de Deus por algum pecado que ela ou alguém dos seus familiares poderia ter cometido. É claro que isso era uma forma de pensar culturalmente naquela época, mas Jesus, depois mais à frente, vem tratar essa forma errada de pensar a cultura. Mas era assim que as mulheres eram tratadas. Então, Isabel, ela sofria com essa pressão cultural sobre ela por não ter filhos, e sofreu durante muito tempo da sua vida. Isabel, que já passara muito de seus anos de fertilidade, agora está grávida. Era um milagre verdadeiro que se operara. Essa situação nos lembra de Sara e Abraão, que não podiam ter filhos, mas Deus interveio fazendo deles uma grande nação. Então, quando olhamos também a história de Zacarias e Isabel, nós podemos lembrar de que isso acontece lá no início da palavra de Deus, quando Deus chama Abraão
para fazer dele uma grande nação, ele e Sara, Abraão e Sara não tinham filhos e também eram avançados em dias. Então, existe também uma perspectiva de ponte, né, entre essas duas histórias. Então, Lucas traz isso ao Evangelho, lembrando que é Deus que está agindo e vai agir nessa circunstância, na vida de Isabel e na vida de Zacarias. Uma outra coisa que acontece na vida de Isabel e marca a sua história é a visita a ela de Maria. Então Maria visita Isabel em Lucas 1, de 39 a 45, e o texto sagrado nos diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu, mulher, e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém que me venhas visitar a mãe do meu Salvador? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Estas palavras de Isabel são palavras cheias de graça e movidas pelo poder do Espírito Santo. Ela foi cheia do Espírito Santo e então ela assim falou, assim ela clamou, assim ela expôs aquilo que veio ao seu coração pelo Espírito Santo. Quando Maria vê Isabel, sua saudação faz a criança no ventre de Isabel estremecer de alegria e ocasiona assim o seu louvor. Bendita és entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Algumas coisas aqui que a gente precisa pensar. Primeiro, uma indicação do enchimento do Espírito Santo já no ventre materno. Esse texto nos mostra que aquela criança, João Batista, ele já é cheio deste poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo nele, dentro do ventre de Isabel. Então é muito particular esse trabalho do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Veja que o texto nos mostra, nos indica que até mesmo dentro do ventre materno, uma pessoa já pode ser cheia do Espírito Santo. Foi assim na vida de João Batista. A alegria é outro ponto interessante. A alegria é um dos frutos do Espírito, como nos é mostrado lá em Gálatas 5, 22. E assim o menino ele estremeceu de alegria, mostrando assim um fruto desse Espírito Santo. A bênção de Isabel é o preparativo para a réplica de Maria e o seu cântico. Então, claro que quando a gente lê o texto todo, né, a perícope toda, o que nos chama maior atenção é o que ficou conhecido, né, como Cântico de Maria, né, e que diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. E assim ela continua nesse cântico lindo que ela expressa, né, através do poder também do Espírito Santo. Mas o interessante é que Maria só veio a louvar a Deus, só veio a expressar-se de uma forma tão bela, porque foi assim provocada por Isabel. Provocada no sentido de ser abençoada com uma bênção dita por ela no poder do Espírito Santo. Bendita és entre as mulheres, falou assim Isabel, e assim Maria depois louvou ao Senhor. Isabel foi a primeira que compreendeu pelo Espírito o que estava ocorrendo com Maria. O apoio e o encorajamento que Maria recebeu de Isabel pode ser tudo o que ela tinha, pois nem mesmo José, seu futuro marido, não tinha a menor ideia do que havia acontecido. Maria foi a mãe do nosso Senhor, a mãe do nosso Salvador, e passou por um momento ali na sua gravidez, um momento muito difícil, né? Pois a sociedade também
podia discriminá-la, né? Ela não seria aceita socialmente, mas Isabel aqui compreende, talvez a única que compreende, né? Pois nem mesmo José vem a compreender. Um anjo veio em sonho falar com José para que ele não deixasse Maria, mas Isabel compreendeu que aquilo que estava acontecendo no ventre de Maria, né, era obra do Espírito Santo, e a apoiou e deu a ela apoio para que ela continuasse, né? Esse processo era um processo abençoador, era o processo do próprio Deus vindo ao mundo. É muito interessante nós pensarmos que tudo isso é fruto de pessoas que entendem o que é ser discípulas, o que é caminhar com Deus, o que é buscar a Deus, o que é buscar estar em Deus. Padrões interessantes das mulheres discípulas: Maria, bem jovem, e Isabel, já passara da idade fértil. Então veja que há um contraponto aqui. Enquanto Maria é uma menina, uma adolescente, né? Isabel já é uma mulher de meia idade. No entanto, elas são discípulas, elas buscam o discipulado, buscam caminhar junto com Deus. Maria ainda não era casada e Isabel já é casada há muitos anos. Então, o discipulado pode acontecer na vida daqueles que são jovens, que não têm ainda uma experiência matrimonial, mas também a experiência do discipulado pode vir sobre aqueles que já são avançados em dias e que são casados e têm suas famílias já constituídas. O discipulado é para todos nós, independente da nossa idade. No entanto, ambas tinham compromisso comum com o Senhor, e isso reflete o verdadeiro discipulado. Assim como ambas são descritas, isto indica um modelo piedoso de fé e perseverança para os discípulos modernos. Uma observação que o autor dessa lição, desse livro, nos traz. Se Maria e Isabel tivessem vivas hoje, Maria seria aconselhada a considerar um aborto assim que sua gravidez se tornasse conhecida. E a medicina moderna consideraria a situação de Isabel como uma gravidez de risco pela idade avançada. Isso deve levar as discípulas contemporâneas a refletir e considerar o exemplo bíblico. Quer dizer, o autor aqui ele faz um apontamento sobre a forma com que o mundo moderno, como a nossa sociedade moderna tem pensado sobre a concepção, sobre a gravidez, sobre trazer pessoas ao mundo. E vivemos tempos em que o aborto ele é festejado, enquanto a palavra de Deus festeja a vida, enquanto a palavra de Deus festeja crianças, enquanto Deus ele traz a salvação em várias situações bíblicas através da vida de crianças. Foi assim com Moisés, foi assim com Samuel sendo uma criança, agora com João Batista como sendo o anunciador do evangelho, e também como o próprio Jesus, que veio de forma, invadiu o mundo, rompeu a barreira da existência, veio ao mundo como uma criança. Sim, o evangelho aponta a concepção, aponta a forma de Deus trabalhar, aponta como isso é sagrado, como isso é divino. Devemos pensar muito bem, refletir biblicamente sobre a questão do aborto, sobre a questão da concepção. Concepção é obra de Deus. Isabel, uma discípula antes do discipulado. Isabel completava o seu marido. É interessante como o texto nos aponta isso, que os dois andavam juntos. Vivendo essa palavra, demonstra que o estilo de vida de Isabel e Zacarias antecipa-se um padrão estipulado na grande comissão: indo, andando, vivendo, fazendo discípulos. Então essa palavra vivendo, que nos aponta no texto de Lucas, no capítulo 1, que ambos viviam junto na presença de Deus, Zacarias e Isabel, esta palavra, o autor interpreta ela como também aquela palavra que nos fala no texto da grande comissão,
que nós devemos ir e andar para fazer discípulos de todas as nações. Então, a palavra grega aqui, que traduzida por vivendo, é a mesma que a palavra traduzida lá no versículo da grande comissão sobre indo. Então, Isabel e Zacarias, eles viviam de forma discipular. O casal era cheio do Espírito Santo, né? Isso vai falar isso a gente já leu no texto de Lucas 1, 41 e 67. Dessa forma, Isabel e Zacarias, apesar de serem idosos, servem como um primeiro exemplo em relação ao discipulado apresentado por Lucas. Apesar de eles serem avançados em dias, eles eram pessoas piedosas que amavam a Deus e buscavam ser discípulos, né, na caminhada que eles tinham diante de Deus. Um casal de profetas compatíveis é uma outra forma que o autor apresenta agora a outra personagem do nosso estudo, que é Ana. A história se desloca à frente e veremos um outro casal de idosos fiéis ao Senhor. Em Lucas 25 e 26, nos fala do encontro de Simeão com Jesus. 25 e 26 nos fala o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o seu Senhor. O encontro de Simeão com o Messias é o evento que coroa a sua vida antes de morrer. Por outro lado, o encontro de Ana é um novo recomeço. Olha agora, Ana, a partir do versículo 36 do capítulo 2, vai falar o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Faluel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E quando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui, neste texto agora, o texto bíblico nos vai apresentar um outro casal já avançado em dias, Simeão e Ana. Simeão é apontado também como um homem cheio do Espírito Santo. É interessante esse andar do Espírito Santo, como ele trabalha antes mesmo da vinda de Cristo, como o Espírito Santo já vai apontando, como o Espírito Santo já vai moldando a vida dessas pessoas. E aqui Simeão é destacado como um homem cheio do Espírito Santo. E Ana, esta profetisa já avançada em dias, né, que passa quase toda a sua vida sendo uma viúva, e agora já com 80 e tantos anos, ela continua presente na casa de Deus, buscando andar com Deus e dando testemunho à sociedade de uma fé pujante. Então, característica desse casal: ambos estão em idade avançada. Então veja só como o discipulado, o ser discípulo, o buscar caminhar, né, aos pés do Senhor, não tem a ver com idade, né? Ambos eram avançados em dias, ambos têm esperança de redenção. Tanto Simeão como Ana, eles têm esperança de que Deus irá redimir o seu povo, de que Deus virá ao socorro do seu povo. Ambos agem como profetas, proclamando essa esperança. Ambos proclamam as verdades de Deus, ambos têm desejo de ver a Deus, ambos têm esse desejo mais íntimo nos seus corações. Ambos agora também são piedosos, crentes, justos e comprometidos com Deus. Então veja, são características do discipulado já em idade avançada. Quer dizer, ser justo, desejar a Deus, ser crente,
ter piedade, buscar a presença de Deus. Tudo isso são características do discípulo que busca o Senhor, que quer o Senhor, que quer andar com Deus. E essas características são nos apontadas na profetisa Ana e no profeta Simeão. Fato interessante, né? Uma viúva de fato, né? A descrição de Ana em Lucas parece mais próxima de um perfil qualificador do que qualquer outra passagem do Novo Testamento sobre o que é ser uma viúva de fato, coisa que a gente vê que acontece nos Atos dos Apóstolos, quando as viúvas não estavam sendo tratadas de forma adequada, e aí a igreja tem que se reunir para olhar como está sendo distribuída a mesa ali, e ali os apóstolos apontam, né, o que seria uma viúva, né, quais são as características, e aqui Ana é apontada no texto bíblico como realmente uma viúva qualificada como isso, como sendo uma viúva verdadeira, né? Seu exemplo deixaria claro que é completamente possível ser uma viúva muito idosa e ainda assim uma discípula ativa e eficaz, que está totalmente comprometida com o Senhor. Ana tem um estilo de vida fundamentada na adoração. Outra coisa tremenda do discipulado é adorar ao Senhor, é buscar uma vida de piedade em adoração. E Ana tem isso na sua vida. Ana começou o seu ministério de jejum e oração logo após a morte do seu marido. E a sua adoração já estava em 60 anos pelo menos. Então, Ana já vivia pelo menos 60 anos de forma piedosa, de forma a buscar orações e jejuns, e ela estava sempre no templo. É possível que ela era vista aos arredores do templo constantemente por mais da metade de um século. Isso é muito tempo desenvolvendo uma atividade. Então, nos dias de hoje, como as pessoas buscam fazer as coisas tão rápido, né? Querem fazer as coisas rápido. Hoje, rapidez é o que manda, é que comanda o mundo. Aqui nós vemos uma discípula, sendo discípulo há mais de 60 anos, buscando na presença de Deus durante tanto tempo, dedicando toda a sua vida à piedade, à oração, ao jejum. Isso não é rápido, isso é coisa de uma pessoa que se entrega ao Senhor durante todo esse período de vida, durante tanto tempo de sua vida. Isso nos mostra, isso nos molda, isso nos dá um caráter de imitação. Nós precisamos imitar esse tipo de atuação. Queremos ser pessoas piedosas, não por um tempo, não por um momento, não por umas circunstâncias, mas buscarmos a piedade de vida para toda a nossa vida, até o final da nossa vida. Então aqui a característica de Ana que mais chama a atenção é que ela foi uma mulher, uma discípula poderosa, né? Nesse discipulado, pois o foi durante toda a sua vida, né? Caminhar durante toda a vida aos pés de Jesus, apesar de todas as dificuldades, de todas as procelas que talvez Ana sofreu, porque o texto não nos fala, né, das características da sua vida, mas é de se imaginar que uma pessoa com tantos anos tenha passado por dificuldades, mas o que o texto nos mostra é que ela foi uma discípula e uma discípula piedosa. O mais impressionante não é o tempo dedicado a Deus, mas sim o seu entusiasmo. E o autor aqui da lição diz que ela tinha um entusiasmo borbulhante, né? Ana, ela demonstra quando vê Cristo o desejo de proclamar, o desejo de falar deste Salvador que veio ao mundo. Isso enche a sua alma, enche o seu coração. Seu segredo espiritual era a fidelidade. Era a fidelidade que o Espírito Santo produz na vida do crente. Ana tinha o desejo de proclamar porque era uma discípula fiel do Senhor. As Anas da igreja de hoje, muitas discípulas com mais de 70 anos ainda são muito ativas na atividade da igreja nos dias de hoje. Temos várias irmãos também, mas o texto aqui nos fala de Ana como uma irmã na fé. Então nós temos no dia de hoje várias pessoas com mais de 70 anos que são ativas na igreja hoje. Essa atividade eclesiástica, essa atividade mostra também a piedade nas irmãs dos nossos tempos. Temos visto na SAF, nos trabalhos da SAF, pessoas envolvidas com o Senhor, envolvidas com o chamamento do Senhor, envolvidas com a proclamação
em idade tão avançada, e como isso enche os nossos olhos de alegria, nós, os jovens, que olhamos para estes anciões, né, pensando assim, poxa, eu vou chegar lá, eu também vou ser um ancião, eu também vou chegar lá a essa idade proclamando a vitória de Cristo, proclamando a palavra de Deus. Vocês que estão nessa idade são a nossa inspiração a continuarmos sendo fiéis a Deus, sendo servos fiéis, sendo discípulos fiéis. E aqui vai minha palavra de gratidão àqueles que eu posso ver na igreja como anciões e anciãs, né, da palavra de Deus. Eu agradeço a vida de vocês porque vocês realmente nos inspiram na caminhada. Ana nos ensina que uma guerreira de oração não é discípula de segunda classe. Chegar diante do Senhor em oração e ações de graça é a vontade de Deus para uma vida cristã, tanto quanto outra atividade qualquer. Ana tomou a oração, né, como um ministério, como uma ação que ela fazia todos os dias, uma vida plena de piedade. A oração, o estar diante de Deus, ou colocar os seus joelhos no chão, não é uma atividade de segunda grandeza, não é uma atividade de segunda classe, não, mas é um ministério que deve ser pujante numa igreja viva. Que Deus possa te inspirar, assim como inspirou Ana, minha irmã e meu irmão, a ser discípulos e discípulas de oração. Que possamos buscar a presença de Deus, que possamos estar diante de Deus todos os dias de nossa vida, com este coração borbulhante de ações de graças por tudo que Deus tem feito. Que sejamos assim discípulos e discípulas cheias do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.